Declaração de líder à bancada do PMDB, senhor presidente. Bom dia a todos e todas, em especial os visitantes dessa casa. A gente tem aqui os vigilantes, né? Também vão acompanhar a votação do projeto bem importante, os bombeiros também aqui vão acompanhar a votação da moção, né? Mas eu trago a tribuna, um assunto também referente às escolas do município, e também já aproveitar e cumprimentar o vereador Alberto, porque conversando com algumas escolas, quando eu comecei a levantar e visitar algumas escolas e conversar com algumas direções, eu tentei buscar as informações sobre a questão das monitorias, né, nas escolas do município de Caxias do Sul, na questão dos cuidadores. E, no entanto, recorrentemente aparecia essa questão das festas juninas, né, como sendo uma reclamação constante, né, da nossa rede municipal. Porque realmente não é aceitável, não é compreensível que dê para fazer festa do Dia das Mães, do Dia dos Pais, né? Faça apresentação nos fins de semana, atividades, e não dê para fazer a festa junina. E que, mesmo que as escolas optem por fazer, elas recebem esse ofício que mais parece uma ameaça, né? Tipo, tudo é, né, tentando intimidar a direção das escolas, que, se fizerem, a responsabilidade é da direção, né? E, na verdade, a comunidade toda estava aguardando essa festa junina, né? Até porque foi aprovada no calendário escolar no ano passado, junto à Secretaria Municipal de Educação, então já estava previsto isso, e a gente ouviu, então, muitas dessas reclamações. Outras situações que a gente viu também, passando e ouvindo através dos professores, foi de que as reuniões que ocorriam das direções das escolas, que ocorriam todos os meses, com todas as direções, deixaram de existir. Agora elas foram divididas em grupos e são, na verdade, reuniões que são palestras de instrução. Chama alguém para falar sobre o Aedes aegypti, né? E, na verdade, os professores vão lá mais para escutar do que para realmente falar e poder discutir os problemas da rede municipal. Então, isso tem aparecido constantemente, um descontentamento por parte das direções de escola, que não encontram mais espaço de diálogo com a rede municipal, com o gestor municipal. Então, isso tem sido uma grande reclamação também, junto às escolas do município. Mas eu quero falar um pouco sobre a questão das monitorias, dos cuidadores, né? Até porque o prefeito atual, eu lembro de ser sempre muito parceiro aqui na Câmara de Vereadores, na busca de cuidadores, na defesa das pessoas com deficiência. E lembro que, quando a gente estava na Comissão de Direitos Humanos, a gente fez o Fórum da Inclusão do Deficiente na Escola, e ele sempre foi muito incisivo, que tinha que garantir os cuidadores, né, que as pessoas com deficiência tinham que ter uma atenção especial. Mas, no entanto, o que a gente vê, né, a gente já está aí no final de maio, né, e a gente tem problemas ainda com cuidadores nas escolas do município. Hoje, inclusive, analisando os pedidos de informação, o pedido de informação da vereadora Gládias e a resposta que foi dada pelo município, que, na verdade, foi muito vago, em uma enrolação, inclusive dizendo que eles entregaram a resposta no dia 29 de março. E, para algumas informações, tipo qual o número de estudantes, né, com deficiência que estariam matriculados esse ano, eles disseram que o relatório sairia 2 dias depois, né? Então, não tinham esse dado ainda, e não, né, só informavam os dados do ano passado. Então, aqui, em 2016, constavam 1.122 estudantes na rede municipal, pessoas com deficiência, né? Isso em 2016. E aqui, em 2016, tínhamos aproximadamente 400 estudantes recebendo serviço de cuidadoria. Claro, nem todas as crianças que têm deficiência necessitam de cuidadores, mas desses mais de 1.000, né, crianças, essas mais de 1.000 crianças, 400 precisavam. E esse ano, então, já havia uma solicitação de 520 crianças, né, necessitando de cuidadores. Boa parte, vereadora. Já lhe concedo, vereadora. E dessas, aí eles informam que quase todas as escolas têm AEE, isso também a gente sabe, mas não são todas. Já lhe concedo. Mas não são todas que têm, né, o AEE. E eles informam também que as escolas de educação infantil
também tem algum acompanhamento, né, que no ano passado, só dão os dados do ano passado, esse ano, e com certeza aumenta todos os anos, por quê? Porque a rede municipal é ainda a rede que mais coloca cuidador em sala de aula. A rede estadual a gente sabe que tem dificuldade, a rede particular normalmente se coloca cobra, né, não tem muita, não é tão fácil, né, a inclusão. Então a rede municipal é onde mais se inclui a criança com deficiência. E a rede municipal, então, também fornece para as escolas de educação infantil que são conveniadas, né? Em 2017, apontava, então, a necessidade de 576 turnos de cuidadoria. E o procedimento, então, aqui eles dizem que vão fazer uma nova licitação, mas não diz quando, né? Inclusive, o contrato, se eu não estou enganada, vencia em março, final de março, início de abril. Então, a gente já está em maio e não tem uma nova licitação. A gente sabe que o contrato original, e aí o contrato original sempre foi muito criticado, já faz alguns anos que existe, que não previa esse aumento de número de pessoas com deficiência na rede. E o prefeito sabia disso, inclusive, né? Já como vereador, que era um contrato muito precário, que foi um contrato que gerou vários problemas na rede do município e que só vem aumentando cada ano, porque aumenta as crianças com deficiência e, no entanto, não tem como aumentar mais o número de cuidadores. E esse ano que a gente tem visto é que o problema tem gerado, na verdade, vários problemas nas escolas. A gente viu aqui, eu tenho algumas escolas, como a Roberto Silveira, que tem 23 alunos de educação especial, e, dentre essas, 2 necessitam de cuidador exclusivo, né, de acordo com a deficiência, que é uma situação mais delicada. E a escola, então, com 23 pessoas com deficiência, tem 4 cuidadores. Então, isso é um absurdo, né? A gente ter 4 cuidadores quando a gente tem 23 pessoas com deficiência. A gente tem algumas outras escolas que informaram que têm têm administrado internamente com os profissionais que existem. Então, leia-se, tirar o professor do AEE e colocar em sala de aula como monitor de criança com deficiência. Isso é o monitor mais caro que existe. Porque um professor de AEE ele ganha um salário maior para acompanhar todas as crianças com deficiência e, no entanto, ele acaba sendo tirado de todas as crianças, colocado do lado de um como monitor. Então, é um monitor muito caro para a rede de municípios, quando não é pago hora extra ainda para esse professor. Então, isso não é exemplo de gestão e não é exemplo de inclusão do deficiente na escola. Quando tu tira de 20 alunos e coloca para um aluno, né, tu acaba prejudicando, sim, toda a escola, porque tu tem aí professores que não têm o apoio do AEE, e o município está, na verdade, ainda enrolando, não consegue resolver esse problema que, na verdade, é conhecido de todos. Vereadora Gladys, tem a parte. Obrigada, vereadora Denise. E, de fato, eu quero lhe agradecer por retomar esse assunto e dizer que é com tristeza que eu me coloco aqui a falar novamente deste assunto e de outros, quando as respostas do Executivo, elas não têm informações corretas. A gente sabe que existem pais que estão dentro das salas de aulas para poder fazer o acompanhamento. E quando nós recebemos uma resposta que não é verídica, a gente sabe que não é verídica, dizendo que está tudo normal, que está tudo dentro dos conformes. Eu liguei esses dias para a Secretaria da Educação e solicitei informações por telefone sobre uma escola lá no Cidade Nova. Ninguém sabia que estava sendo construída uma escola no Cidade Nova. Era para que eu entrasse em contato com obras ou a CEPLAN. Eu entrei em contato com a CEPLAN e pedi para que eles também entrassem em contato. Então, uma secretaria que não tem conhecimento nem das escolas municipais que estão sendo construídas, não vão ter conhecimento, provavelmente, dos monitores que tanto fazem falta e são necessários. Então, dizer assim que é muito triste, eu me sinto de mãos atadas, me sinto impotente, porque se fala e as respostas que vêm não são verdadeiras. Obrigada, vereadora, pela parte. Obrigada. Uma declaração de líder da bancada do PT. Uma declaração de líder da bancada do PT.
Uma declaração de líder da bancada do PT. Segue com a palavra a vereadora Denise Pessoa. Vereadora Paula, tem de sua parte? Obrigada, vereadora Denise. Para colaborar também com isso, fico feliz de saber que terá amanhã a reunião dos diretores na Comissão de Educação. E a minha sugestão é que isso se amplie para a Comissão de Direitos Humanos. O que a gente tem ouvido de relatos das diretoras, elas merecem desse apoio da Comissão de Direitos Humanos, as professoras e as crianças. Porque, sendo mais específico, tem crianças que estão sendo atendidas em salinha no momento que elas têm surto. É muito grave isso. Isso não é inclusão. Essas crianças precisam de atendimento médico. Isso é exclusão, né? Crianças que entram em surto em escola não é o local adequado. Crianças que vêm com muita medicação para a escola e acaba tendo uma salinha com colchão para as crianças ficarem dormindo durante a sala de aula e tem que ter professor para cuidar. Então, esse assunto eu fico em dúvida, assim, o quanto ele é da Comissão de Educação e é da Comissão de Direitos Humanos. E me importa muito também, além desses dois aspectos, na Comissão de Enfrentamento da Violência, porque eu fiquei sabendo desse assunto ao conversar com as diretoras, porque enquanto elas estão atentas a essas coisas, elas não estão atentas aos alunos, com todo o problema que nós temos de evasão escolar. Então, fica um problema generalizado. Que bom que eles vêm aí amanhã, né? A diretora, também conversei com a diretora da Roberto da Silveira, e a gente sabe que não é o único caso, né? Tem vindo uma demanda grande, inclusive, de crianças do Estado para as escolas municipais. Então, é uma sugestão que eu dou, vereador Edson e vereadora Denise, que a Comissão de Direitos Humanos esteja presente nessa reunião. Eu estarei também. Muito obrigada, vereradora. Obrigada, vereadora Uma Paula. parte, Vereador Rafael, tem sua parte. Vereadora Denise, quero cumprimentar a senhora pela esse tema que é tão relevante que a senhora trata. Eu estou organizando uma série de documentos, vereador, e convido a senhora para ir junto comigo no Ministério Público fazer a denúncia contra a secretária de Educação por negligência e omissão nesses casos dos monitores, tá? Eu fiz visitas em 6 escolas, tá? E liguei para diversas outras, para todas as outras escolas. Números exatos de ontem, vereadora, tá? Que eu tenho de ontem, 68 crianças estão sem monitores. Números pontuais de ontem, final da tarde, 68 crianças, tá? E tem escolas, vereadora Paula, que tem crianças que estão tendo aula com portas fechadas, justamente por causa disso, porque não tem monitores. Tem outras escolas que os pais abandonaram o seu emprego para estar junto com os seus filhos. Tá? Agora, vereadora Denise, é tão bonitinha a fala do ex-prefeito Alceu, do ex-prefeito Guerra, quando cobrava do prefeito Alceu, do ex-vereador Daniel Guerra. Eu vou trazer esses vídeos essa semana, eu só estou fazendo as edições, porque senão dá 20 minutos a fala do boneco. Porque como ele falava aqui, olha, e cobrava, numa audiência que a senhora presidia, inclusive, olha, era tão bonita a fala dele. E daí, vereadora, sabe por quê? Parabéns para essa escola que eu fui atrás, do governador Roberto Silveira. Só que a grande maioria dos diretores não querem se manifestar, porque muitos estão tendo reuniões especiais com a secretária. Justamente porque agora, em novembro, tem eleições para diretor das escolas. E se qualquer diretor tiver uma advertência, ele já não pode concorrer novamente. Então, muitos diretores estão sendo chamados numa reuniãozinha especial para dar um cala-boca nos diretores. Isso é mais uma prova de quem não dialoga, quem prefere uma tortura psicológica nos diretores. E eu irei no Ministério Público e convido a senhora para juntamente, para nós fazer uma denúncia por negligência, que 68 crianças com necessidades físicas, motores, enfim, que precisam de monitores para alimentação, para locomoção e também para cuidar dos demais. Isso é um caso sério de omissão de um prefeito que na discurso era uma coisa e na prática é totalmente outra. Vereador, obrigada. Faço questão de acompanhá-lo. E só para complementar também, essa questão dos diretores não poderem falar, isso parece que é bem recorrente. A gente tem dificuldade, inclusive, de ter as informações, porque os diretores têm medo de falar. E esse ambiente de medo ele é construído, sim, pela secretaria, pela secretária de Educação, e que começa a fazer, então, desmobilizar, através das reuniões separadas aí dos grupos de diretores,
Mas a gente sabe que tem, sim, uma pressão por parte da secretária de Educação, por parte da gestão, de que não pode falar do poder municipal. Não pode questionar, não pode criticar, porque, teoricamente, todos somos a gestão. Isso a gente viu, a gente sabe de relatos de algumas falas por parte da secretária. Mas, no entanto, o que me preocupa é que, quando o vereador Guerra era vereador, quando o prefeito era vereador, ele tentou, inclusive, uma vez, acho que o vereador Edson era secretário de Educação, acho que ele tentou criar um fórum, né, para debater a inclusão, e depois, com a Marleia, foi criado o tal do fórum. E tinha muita preocupação por que os diretores não podiam participar das reuniões, fazia toda uma pressão disso. Então, também me preocupa, daqui a pouco, vereadora Paula, a gente fazer uma reunião e os diretores não poder participar, ou serem coibidos ao ponto de não poder falar, vir aqui e tratar sobre esse assunto de forma séria. Mas a gente vai ver, né, ali na frente, se o discurso era discurso mesmo furado, ou se a gente está realmente preocupado, né, se o prefeito está preocupado com a inclusão do deficiente na escola. Vereador Périco. Obrigado, vereadora Denise. Na administração anterior, nós estávamos, na época, na coordenação, conversando com a secretária Marleia, para que nós pudéssemos encontrar algumas soluções nesse campo, junto com a Escola João Prataveira, que é a escola estadual, que é uma escola com profissionais capacitados e especializados para o atendimento para determinadas crianças que não têm como estudarem numa escola normal. E aí entra a discriminação, aquilo que a vereadora Paula coloca, de crianças que simplesmente elas têm que ser isoladas da sala de aula, né? E aí cria o quê? Cria uma discriminação por parte dos outros, crianças que não têm um entendimento sobre isso. Então tem a escola João Prataveira, que o trabalho que as professoras e a direção faz lá dentro é uma coisa maravilhosa. E nós discutimos com a secretária Marleia até uma possibilidade, de repente, do município, na época até, de poder assumir o João Prataveira, com maiores condições que tem o município do que o Estado. Mas que se pudesse fazer um trabalho com as crianças mais problemáticas, vereadora Denise, as mais problemáticas, né? Então, esse é um trabalho que eu acho que a gente tem que levar. E a Câmara também dar apoio a essa escola João Prataveira, porque há uma iminência de ela também ser extinta por falta de concursos para esses professores. Então, obrigado e parabéns por trazer mais uma vez esse problema aqui para a Câmara de Vereadores. Obrigada. Vereadora Denise. Obrigada, vereador Périco. Vereador Edson. Vereadora Denise Pessoa, esses assuntos que foram trazidos hoje da educação pelo vereador Alberto Meneguzzi, por Vossa Excelência, a Comissão de Educação, tanto que também provocado por alguns vereadores, mas nós já tínhamos na pauta em trazer a secretária da Educação para que ela pudesse e possa abordar esses assuntos. E está aberto a todos os vereadores que queiram participar amanhã, vereadora Paula, porque é da Comissão de Educação e, se a gente for ver, tudo é direito humano. Então, vereadores estão convidados, porque das 86 escolas do município, eu não quero ser prepotente, mas eu acho que eu já conversei com quase todas esse ano. Porque a gente sabe dos assuntos e esses que estão sendo latentes aqui. E, às vezes, eu não quero ficar carimbando por estar como presidente da Comissão de Educação e ter sido secretário toda e qualquer fala da educação, porque tira a individualidade. Por isso que, às vezes, eu não me manifesto. Porque muitas dessas realidades trazidas, eu sei todo o transcorrer desde 2009. Toda essa situação, principalmente da monitoria, que agora é cuidadoria, né? Estavam tentando fazer a qualificação agora, mas é um impeditivo da lei, qualificação no que tange, principalmente a graduação, vereadora Denise. E aí talvez o líder de governo possa trazer mais à tona isso, nessa defesa, dos graduandos da área, principalmente da área da saúde, em que eles poderiam estar qualificados para essa função. Bem, a lei impede, porque é cuidadoria, alimentação, higiene e locomoção. Mas só para falar alguns desses aspectos e dizer que a Comissão de Educação está atenta com todos esses assuntos trazidos aqui, à tona, à baila, e para dizer aos vereadores, então, que fazem parte da comissão, amanhã às 14 horas nós teremos reunião e, dentro da medida do possível, nós iremos ampliar a discussão além daquela pauta que já foi trazida para cá. Obrigado, vereador. Obrigada, vereador Edson. Bom, então, para finalizar, né, apenas pedir ao governo municipal que relembre aí as suas lutas anteriores, né,
e que relembre suas bandeiras e suas defesas, porque a gente sabe que usar as pessoas com deficiência em campanha, né, ou para fazer discurso contra o governo é fácil, né? Mas agir e garantir os direitos dessas pessoas e a dignidade, aí a gente espera que o prefeito Daniel tenha, né, dignidade e compromisso com essas pessoas para incluir de fato as crianças na escola, o deficiente na escola. É isso, obrigada.